Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. Hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas e o seu rendimento. Sim, rendimento. Nós aprendemos que a máquina térmica ela trabalha com o aproveitamento da movimentação atômica, ok? Ou seja, quando aquece, produz energia, consequentemente nós aproveitamos essa energia para gerar um movimento de algum aparelho, alguma coisa assim. Ok? Hoje nós vamos aprender a calcular o seu rendimento. Isso mesmo, o seu rendimento. Nós sabemos que todo rendimento vai ser dado em porcentagem. Nesse caso, o que nós vamos ter aqui primeiro são os rendimentos atuais. Ok? Motores de combustão interna igual de automóveis, eles estão rendendo aí na faixa de 22% de aproveitamento. Os motores a diesel rendem na faixa de 25%. As grandes turbinas iguais de aviões rendem aí na faixa dos seus 33%. Mas os motores Stirling, eles rendem aproximadamente 45%. Esse é o maior rendimento que nós temos atualmente. Não podemos esquecer que não existe rendimento de 100%. Sempre existe alguma energia que é desperdiçada na nossa fonte fria. Ou seja, nesse processo de aproveitar a energia fornecida pela fonte quente para gerar o nosso trabalho, sempre existe uma quantidade de calor que é desperdiçada. E a razão não é pequena, olha só, automóvel só aproveita 22%, quer dizer que se nós fôssemos pensar na ponta do lápis, nós estamos perdendo aqui 78% da energia que o carro produz. O motor, ele desperdiça 78%. Aonde vai isso? Isso vai no esquentar do motor, porque querendo ou não, as peças absorvem um pouco dessa temperatura. Então quer dizer que dos 100% de energia que esse automóvel produz, 78% acaba sendo desperdiçada. A gente acaba perdendo esta energia. E o mesmo acontece com todos. A maior produção nesse momento, o motor Stirling, que é de 45%. Quer dizer, nem 50% da energia nós conseguimos aproveitar. O trabalho, representado pela letra tal, ele vale Q1, que é a fonte quente, menos o Q2, que é a fonte fria, onde você desperdiça. E o rendimento? Bom, o rendimento ele é representado por essa letra aqui, o eta, não é um N, é um eta, que vai ser igual ao trabalho dividido pela fonte quente, pela entrada. Então, gente, esse trabalho que você vê aqui, ele é o mesmo trabalho que você está vendo aqui. E esse Q1 que você vê aqui é o mesmo Q1 que você vê aqui. Por isso, as relações permanecem as mesmas. Quer dizer, o trabalho ele pode ser dado em joule ou watts. O Q1 ele é dado em joule e o Q2 ele é dado em joule. Agora, o rendimento ele sempre vai ser dado em razão da porcentagem. Quer dizer que nós teremos uma porcentagem para saber quantos por cento ele rende, quantos por cento ele desperdiça. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui? Uma máquina térmica recebe da fonte quente 4 kJ. Então, nós vamos ter aqui no Q1 4 kJ ou 4.000 joules. E libera na fonte fria 3.800 joules. Então, eu tenho Q2 é igual a 3.800 joules. Determine o rendimento. Então, vamos determinar o rendimento. Mas nós sabemos que para calcular o rendimento, nós vamos precisar do trabalho dividido pela fonte quente. Eu não tenho o trabalho. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter primeiro que calcular o trabalho. E para calcular o trabalho, nós vamos usando a fórmula do trabalho normalmente, que vai ser igual a Q1 menos Q2. Então, nós vamos ter que o trabalho vai ser igual ao Q1, 4.000, menos o Q2, 3.800. Então, nós vamos ter que o trabalho é igual a 200 joules. Agora que eu sei o trabalho, eu posso colocar ele aqui
e eu já tenho o Q1, vou colocar ele aqui. Então nós vamos ter que o meu rendimento vai ser igual ao trabalho, que é 200, dividido pelo Q1, que é 4.000. Aí aqui você vai fazer a conta da forma que você achar melhor. Isso não vai fazer a menor diferença para o enunciado do problema. Eu vou seguir a técnica matemática completa de fazer aqui a minha simplificação por 2. Eu vou ter então que o meu trabalho vai ficar 1 sobre 20. 2 dividido por 2 é 1, 40 dividido por 2 é 20. Ok? Então nós temos aqui o nosso trabalho, que pode ser apresentado também na sua forma de resultado, que vai dar 0,05, e na sua forma de porcentagem, que vai ser 5%. Como é que eu cheguei nessa forma de porcentagem? Não é um processo difícil, é só você fazer esse resultado que você acabou de achar vezes 100 e você vai achar 5%. Vamos olhar agora o nosso segundo exemplo. Determinada máquina tem rendimento. Qual é a letra do rendimento? Vamos colocar ali, esse que parece um N. 5% é a mesma coisa que 0,05. Como é que eu sei? 5%, vamos olhar aqui. 5% é 5 dividido por 100, que dá 0,05. Mas isso não faz parte do nosso cálculo. Vamos então seguir na leitura do nosso problema. Uma máquina com rendimento de 5%, 0,05, tendo realizado um trabalho de 200 joules. Então eu sei que o meu trabalho é de 200 joules. Determine a entrada na fonte quente e a energia liberada na fonte fria. Eu quero então aqui o meu Q1 e o meu Q2, fonte quente e fonte fria. Vamos então partir primeiro para o uso da fórmula de rendimento. E na fórmula de rendimento, nós vamos ter que o rendimento é igual ao trabalho dividido pelo Q1. O rendimento eu sei que é 0,05. O trabalho eu sei que é 200. E o Q1 é o que eu estou querendo calcular. O que a gente vai fazer aqui? A gente multiplicaria cruzado. Ou, se você quiser, basta você trocar esse cara aqui com esse cara aqui. Você vai ficar então com Q1 é igual a 200 dividido por 0,05. Então, o meu Q1, fazendo essa conta aqui, você encontra 4.000 joules, ok? Agora que eu sei o Q1, eu vou partir para o Q2, usando a fórmula de trabalho, que é Q1 menos Q2. Então, nós vamos ter que o trabalho, que vale 200, é igual ao Q1, que vale 4.000, menos o Q2. Trocando de lado aqui, nós vamos ter 200 menos 4.000 é igual a menos o Q2. 200 menos 4.000 dá menos 3.800, é igual a menos Q2. A variável não pode ficar negativa, então você vai ter que o Q2 vale 3.800 já, ok? Fica para vocês aí, então, a resolução dos dois exercícios, bem fácil, bem tranquilo para você. Lembrando, sempre você vai ter que procurar pela porcentagem, pode ser necessário usar as duas fórmulas e você pode calcular qualquer coisa. Bora trabalhar!